E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje o dia promete. Primeiro porque a semana já começou daquele jeito e segundo porque hoje, possivelmente, teremos alguma possível ação aí por parte do Valdemar, por parte do PL. Já quero falar com vocês sobre isso, quero abrir o vídeo comentando sobre o Brasil, sobre as manifestações, algumas coisas que estão acontecendo. Quero falar ainda um pouco mais sobre o ministro do TCU e mais algumas coisinhas. Depois eu quero falar com vocês sobre a democracia, né? O que o consórcio trata como democracia. Tem algumas coisas que eu quero mostrar, estão sendo propostas aí nos últimos dias, nas últimas horas. Depois tem um assunto que eu acho que hoje vai ficar muito claro para algumas pessoas, a importância de falar sobre determinados temas. Não quero adiantar muita coisa, mas a gente vai falar também sobre a PEC do rombo. A gente não vai se limitar a ela. Para surpresa do Brasil, a Folha de São Paulo, na verdade um colunista da Folha de São Paulo, fez um artigo mostrando que o governo Bolsonaro não vai deixar uma herança maldita, pelo contrário, vai deixar sim um cenário que o Brasil não encontrava nos últimos, sei lá, 8, 12 anos. A gente quer comentar com vocês sobre isso, quero comentar sobre algumas movimentações a nível de legislativo, bem interessantes, alguns focos de resistência, algumas complicações e já tem até alguns atropelos. A PEC do rombo aí ganhou duas novas concorrentes. E depois, se der tempo, quero falar da carreta furacão, que essa daí a coisa tá cada vez mais complicada. Ontem foi a vez até do Janones receber uma freada, falar, pera aí, tá passando do ponto, já tá passando do limite. A Alckmin agora, segundo o consórcio, tem 2 espiões na cola dele, né? Porque sabe como são as coisas, né? Acho que o PT tá meio preocupado com o que aconteceu no passado, com o Temer, etc. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar. Não quero adiantar nada, tem umas notícias bem interessantes. E olha só, não faltam na internet vídeos, relatos, fotos, imagens de pessoas se manifestando ao redor de todo o Brasil. E, gente, ontem foi o 22º dia. 22º dia. É inacreditável. São 22 dias. E assim, as pessoas achavam que ia durar uma semana, talvez menos de uma semana, e tem 22 dias. É algo assim realmente inimaginável. 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 Não sei nem o que falar. Aqui são algumas imagens de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Não faltaram nas redes sociais, principalmente São Paulo, que é a região do Ibirapuera. Tem um vídeo que circulou bem nas redes sociais ontem, que é de Brasília, inúmeros índios chegando, índios mesmo, né? Aquele disfarçado, você olhar, a fisionomia, etc. Claramente, enfim, não vou entrar muito nesse âmbito. Eu tô comentando nos últimos dias, e é uma informação que é difícil você checar, porque muitas vezes você vê que a imprensa, né, o consórcio não tem a boa vontade de realmente tentar entender e descrever o que é que tá acontecendo. Tá parado? Não. Tá, o que é que tá rolando? Continuam aparecendo vídeos com o mesmo padrão, onde alguém pega o celular, mostra longas filas de caminhões e fala, olha, isso aqui como tá. Esse vídeo aqui é do dia 21, no caso ontem, a Barcarena, no Pará. Uma longa fila de caminhões parados. Parou, não parou? Tá tendo greve, tá tendo paralisação? Eu não sei. Circulou outro vídeo. Esse daqui era de ontem de manhã, torno de 6h30 da manhã, em Curitiba. O cara falava que aqui era a estrada que leva para o porto de Paranaguá, o segundo maior porto do Brasil, e fala, tá tudo parado. Tá tudo parado. Sobre isso daqui, dá até para confirmar. A Folha de São Paulo soltou uma nota falando, ó, bloqueios antidemocráticos atingem 3 estados nesta segunda-feira. E aí lá embaixo fala o seguinte, ó, na BR-277 no Paraná, ao meio-dia havia 13 quilômetros de fila próximo ao porto de Paranaguá. Os manifestantes bloquearam completamente a pista. Enfim, não sei se está acontecendo, se não está acontecendo. A minha recomendação é a mesma de sempre. Vão atrás da informação, chequem bem e procurem entender o que se passa no país. Até para você poder tomar algum tipo de decisão. Vai que realmente o pessoal resolva parar, aconteça alguma coisa. Então é sempre bom estar bem informado. Chequem bem, tentem chegar 2, 3, 4, 5 vezes. Leiam comentários, vejam se o vídeo é do momento. Mas é inegável, existem focos de manifestações e insatisfação da população brasileira ao redor de todo o Brasil. E a gente vai voltar a falar sobre isso, ainda um pouco mais sobre as manifestações. Mas antes quero voltar aqui para o caso do ministro do TCU. Rolou no final do domingo, a gente comentou no início do vídeo de ontem, e
dificilmente isso iria passar em branco, sem alguns comentários, sem algumas cobranças. E aqui já começa uma delas, a Associação de Tribunais de Contas repudia o áudio. Aqui tá só repudiando, falando que é golpista. E aí a tensão ela começou a subir. Deve ter subido no início da manhã, quem sabe até no final do próprio domingo. O cara devia estar começando a receber algumas mensagens em seu WhatsApp. E aí o antagonista relata que o Augusto Nardes ele é pressionado a se licenciar do TCU. Cara, então, né? Quem sabe aí, né? Dá um tempo, meio complicado, o que você falou. A pressão vem de seus colegas no TCU. A ideia é que o ministro protocole um pedido de licença médica. Durante o dia, Nardes tentou se retratar ao dizer que não apoia autos golpistas de nenhuma natureza, mas isso não deve impedir o PT de atuar para incluir o ministro no inquérito dos atos antidemocráticos. E vocês conhecem esse vídeo, né? Na verdade, você já viu isso daí, né? Vale a pena ver de novo. E a pressão realmente se concretizou. O ministro do TCU pega a licença médica após áudio com teor golpista, para não restar nenhum tipo de dúvidas. Augusto Nardes, do TCU, informou a colegas que pegou um pedido de licença médica a partir de ontem, um dia depois da divulgação de um áudio em que enviou para amigos com teor golpista, segundo apurou o UOL Notícias. A reportagem questionou o tribunal sobre os motivos do afastamento por licença médica e por quanto tempo. Nardes ficaria afastado e aguarda a resposta. E assim, eu ouvi o áudio, não sei se vocês pararam para ouvir, é 8 minutos, eu não vou dar play no vídeo para a gente ficar ouvindo juntos 8 minutos de áudio. Eu não identifiquei, falando sério, não identifiquei ao longo do áudio ele falando que ele ia fazer algo, outra, etc. e tudo mais. Mas veja como são as coisas. Veja o momento em que o Brasil está passando. Eu acho assim que a gente pode falar sem medo de ser feliz, que é assim... colapsou. O Brasil está um colapso. É dolorido, é angustiante. É uma situação que você fala, cara, o cara é um ministro do TCU. Ele mandou um áudio em tese para amigos, vai no privado. E olha onde as coisas estão chegando. E não para por aí. O Randolfo Rodrigues foi lá no Twitter para falar sobre as possíveis medidas que ele vai tomar. Atenção, sobre o caso do ministro do TCU, Augusto Nardes, que mostrou apoio a golpistas, tomaremos as seguintes providências. 3. Primeira, peticionaremos ao TCU, argumentando violação disciplinar, pedindo aposentadoria compulsória do magistrado ou a sua disponibilidade. Dizem que o Nardes é um nome mais ligado à direita. Já pensou se ele é obrigado a se aposentar? Vai ser reposto por alguém. Quem que vai entrar no lugar? Um nome mais à direita, mais à esquerda? Segundo, Randolfo falou que vai tomar com providência, peticionar a Suprema Corte, solicitando a instauração de inquérito policial por possível crime contra a ordem democrática. E terceiro, denúncia à Corte Superior, na Suprema Corte, sustentando o crime de responsabilidade e a legitimidade cidadã para tal denúncia. Ele diz que a jurisprudência defensiva do tribunal só tem reconhecido tal prerrogativa ao PGR, requerendo a perda do cargo e suspensão dos direitos políticos. Não permitiremos que a nossa democracia seja atacada. Não passaram e não passarão. Essa é a turminha do amor. Então veja, mais uma vez, como é importante manter a calma, etc. Você vê como são as coisas. O cara está numa posição extremamente privilegiada. Talvez o Nardes ele tenha alguma informação que ninguém tenha. Talvez ele tenha, mas para e pensa, será que a população comum irá descobrir informações privilegiadas? Gente, qualquer coisa que realmente possa acontecer, eu duvido que vai chegar ao ouvido da população. Existe quase assim uma busca incessante por informações privilegiadas sobre tudo, e a gente está entrando assim tá entrando num momento bem complicado das coisas. Por isso que eu sempre falo, gente, tenha uma responsabilidade, tenha calma, tem uma responsabilidade para tentar não deslegitimar todo o trabalho, todo o sacrifício das pessoas, o que elas estão fazendo, as insatisfações reais, os movimentos que não estão causando problema nenhum.
não estão impactando o direito de ir e vir das pessoas. O Reinaldo Azevedo já tá falando o seguinte, ó. O lugar de Nardes é a cadeia. Já que o cara é preso. Escuta, se você não escutou o áudio, escute. Você pode reprovar o áudio, mas ele já quer o cara preso, já quer o cara na cadeia. Assim, as instituições chegaram num ponto realmente de colapso. O Brasil, assim, é triste, mas parece que falhou. Aí eu falei que eu queria voltar nas manifestações. Aí olha isso daqui. Imagina as pessoas que estão há 22 dias protestando. Tem gente que está aos 22 dias. Tem gente que vai no seu dia de folga. Tem gente que tenta ir uma passada rápida a cada 2 dias. Tem gente que está todos os dias. Imagina essa pessoa que saiu de sua casa, tá dormindo no relento, tá tomando sol, tá tomando chuva, não tá comendo bem. Banheiro, uma parte do tempo banheiro químico. O UOL conta o seguinte: caminhões queimados em ato golpista bloqueiam rodovia em Mato Grosso. Meteram bala. 2 caminhões foram incendiados hoje de manhã em Sinop. Em áudio, uma testemunha disse que os motoristas foram rendidos. A galera tava, né, ferramentas, encapuzados. Depois colocaram fogo nos carros. É o segundo caso de relato de ação, né, com ferramentas na região em pouco mais de 24 horas. Outra pessoa que também diz ter testemunhado a ação, deu relato semelhante. Mandaram os meninos, no caso os motoristas do caminhão, descer, né, batendo na porta, né, a ferramenta. Aí eles falaram que vão trocar BR, ir nas empresas e fazendas. Vão criar confusão aí, não vão deixar o caminhão passar. Caminhão passar é fogo neles, não vai. Isso aqui ajuda ou isso aqui atrapalha? Eu não acho que isso aqui é o caminho correto. PRF diz que métodos de bloqueios antidemocráticos em Santa Catarina lembram a turma aí dos Black Blocs. Manifestantes suspeitos, né, desse caso lá do Mato Grosso, eles são presos. Foram presos com ferramentas e também galões de combustível. Isso daqui nunca foi um comportamento da direita. É bom ficar de olho. Às vezes nem é da direita, às vezes é alguém que está infiltrado. Para você ver como são as coisas. Esse vídeo aqui está circulando nas redes sociais. A manifestação da direita sempre foi aquele negócio calmo, tranquilo. As pessoas iam, colocavam a sua insatisfação. O pessoal estava se manifestando, encontraram um cidadão que estava riscando os carros, danificando a propriedade privada das outras pessoas. Ligaram para a polícia. E o cara foi lá. Olha quem está fazendo a baderna. A imprensa não vai noticiar sobre isso. A imprensa não vai noticiar sobre essa baderna. A polícia foi lá, prendeu o cidadão. Estava riscando o carro das pessoas. Então, falo mais uma vez, sejam responsáveis. O que vocês compartilham é legítimo você colocar para fora todas as suas insatisfações. Mas cuidado. Principalmente pense nas pessoas que estão aí se sacrificando diariamente. E aí, sobre a questão do Valdemar, não tenho muitas informações. O que saiu na imprensa de resumo até então me deixa na dúvida, me deixa ao ponto seguinte: será que a imprensa está falando a verdade ou não? Que a imprensa está falando o seguinte, que o que está para acontecer, que o que pode acontecer ao longo do dia de hoje, seria algo para o Valdemar meio que prestar esclarecimentos, né? É como se ele tivesse um débito com Bolsonaro, com a direita, com os bolsonaristas. Então, teria que fazer alguma coisa. Essa matéria, ela fala mais coisas também, mas ela diz basicamente que Valdemar está se movendo não por vontade dele, mas porque ele estaria sob forte pressão de Bolsonaro. Então, isso daqui também revela que Bolsonaro pode estar calado para o público, mas em silêncio ele não está. Alguma coisa ele está fazendo, não está de barriga para cima aí durante 20 dias. Alguma coisa está acontecendo. Aí diz, né? Valdemar procura a Suprema Corte, faz jogo duplo com relatório. Então saíram algumas matérias sobre isso. Saiu uma matéria no Metrópolis que diz que os deputados bolsonaristas estariam insatisfeitos com Valdemar. Acha que é para, sabe, uma ação para inglês ver. Vai fazer só, não, fiz aqui, o Tribunal Eleitoral resolve. Fiz minha parte, agora é com vocês. Fiz o que podia fazer. Então, não se sabe. O que eu recomendo mais uma vez, aguardem o ocorrido, vamos ver. Após o ocorrido, vamos olhar a repercussão na imprensa, como a imprensa vai repercutir o caso. Vamos olhar, talvez Bolsonaro apareça hoje. Tinha aí um compromisso que foi divulgado no final de semana, falando que Bolsonaro aparentemente poderia se encontrar com a frente parlamentar do agronegócio ao longo do dia de hoje. Pode comentar alguma coisa.
Saíram algumas matérias também falando que Bolsonaro pode agora aparecer após essa questão do PL. Estaria esperando por isso, para aparecer em público, falar alguma coisa. Eu falo, tenham responsabilidade, como sempre. Esperem, chequem as informações. Eu nunca vi tantas pessoas aparecendo nos últimos dias com informações privilegiadas ou levantando assuntos que quando você checa no final do dia, você fala, cara, isso aqui não tem nada demais. Um dos exemplos foi em São Paulo, as Forças Armadas, em uma ação conjunta com a Justiça e etc., montando aí uma questão solidária para ajudar moradores de rua a conseguir seus documentos, seja assim, a própria carteira de identidade. Isso aí quando começou, o pessoal montou umas barracas, o pessoal, agora vai, agora tá acontecendo. Então assim, calma gente, calma. Tá todo mundo, eu sei, com os nervos à flor da pele, as pessoas estão extremamente angustiadas. Eu estou angustiado. O que é que vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. A gente tá num momento assim, qualquer coisa pode acontecer no Brasil. Pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. Pode acontecer tudo. O Brasil, literalmente, assim, pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. A gente já viu de tudo acontecendo nesse país. Coisas mais inimagináveis. Então vamos esperar, vamos olhar. E sempre tentar manter a responsabilidade. Eu sempre leio os mais diversos comentários de vocês. Eu não respondo, porque o tempo que às vezes que eu gasto respondendo um comentário, eu posso ler mais uns 5, 6 comentários. Ontem eu vi esse comentário que era o seguinte, ó, Kim, a sua reflexão é perfeita. Passei a acompanhar o seu canal justamente pela sua forma educada, polida, didática e sensata de apresentar as questões. Acho que a Joaninha, ela tá se excedendo um pouco. Ela tá sendo assim, um pouco a mais. Você é simplesmente excelente. Menos também. Mas enfim, ó, lembra outro baiano que aprendi a amar, o Castro Alves. A diferença é que eu posso enviar uma mensagem e ter esperança que o meu comentário seja lido pelo próprio. Eu tô lendo aqui o comentário. Eu leio o comentário de vocês. E eu tento seguir esse caminho, né, um pouco mais polido, mais devagar. Que eu tento me ater realmente às notícias, às informações. É extremamente raro eu chegar aqui e falar, ó, eu tenho informação e conto para vocês. Eu tenho que ter a mais pura convicção que o que eu vou falar, do que eu ouvi, realmente é algo que faz algum sentido. Eu não faço questão de ser o pai do furo. Eu não quero ser o pai do furo da notícia. Deixa aí para outras pessoas. E nesse momento, onde as pessoas estão angustiadas, nervosas, não quero sair falando qualquer coisa só pelo engajamento. Seria muito fácil falar isso, aquilo, outro. As pessoas, meu Deus, estão nervosas. E agora? Será que vai? Não, menos. Vamos falar realmente do que dá para mostrar e comprovar. Hoje devemos ter novidades. Ainda tem uma coisa que eu não comentei aqui. Um desembargador que se aposentou, meu amigo, o cara participou da manifestação e falou algumas coisas que são até impronunciáveis. Não que ele tenha xingado nem nada, mas ele falou aí algumas coisas, deu algumas sugestões. E quando você vai olhando, realmente assim, a cada dia que passa, são mais pessoas insatisfeitas com o que está acontecendo. Onde vai chegar? Faço a mínima ideia. Pode acontecer tudo, pode não acontecer nada. Mas é inegável que a insatisfação no Brasil ela está cada vez maior. Mas vamos falar de democracia. O que o consórcio chama de democracia. E, inclusive, mais um motivo das pessoas estarem insatisfeitas e estarem reclamando nas ruas. Um dos maiores feitos do governo Bolsonaro foi a aprovação do Marco Legal do Saneamento. Não é apenas propor. O Marco Legal do Saneamento ele só aconteceu porque Bolsonaro vetou um artigo, comprou uma briga com o Senado, que inclusive foi um dos motivos da turminha, né, a turminha do bem, criar a CPI da pandemia. O editorial completo do Estadão, inclusive, comenta sobre o lobby que alguns setores fizeram para não aprovar o Marco do Saneamento, principalmente no Norte e no Nordeste. Quem poderia imaginar? Não vou entrar nesse âmbito. Só que o Estadão ontem, ele escreveu um editorial exatamente sobre isso, sobre a possibilidade de acontecer retrocessos no Marco Legal do Saneamento. Um tipo de avanço na infraestrutura que não só traz qualidade de vida para as pessoas, como uma melhoria no meio ambiente, como melhoria na saúde, porque são menos doenças, são menos pessoas dando entrada nas filas do SUS. Se estima-se que em torno de 300 mil pessoas dão entradas no SUS todos os anos por doenças ligadas à falta de saneamento básico.
ainda é um projeto que, além de todo investimento, dinheiro, emprego, geram obras gigantes. Grandes obras, uma grande massa de funcionários, que muitas vezes, né, movimentam a economia local. Então, assim, é algo que não tem. Assim, cara, como é que alguém pode ser contra isso? A esquerda foi contra o marco do saneamento. E agora, o Estadão está comentando que o Guilherme Boulos, que está aí na carreta furacão, fez críticas ao marco do saneamento. Aí lista lá algumas coisas que o Boulos falou. Ele fala o seguinte, em tom de lamentação, Boulos disse que, revisão legal, a equipe de transição não tem prerrogativa de propor, mas que proporá revogações infralegais. Enquanto se espera por essas propostas, preocupa desde já o flerte com múltiplos retrocessos. Mas não era essa dormia democrática? Quantas e quantas vezes a direita alertou sobre isso? Quantas vezes não se foi dito sobre o marco legal do saneamento? Agora, o consórcio está chocado com a turma da democracia. O amor acabou? Esse é o primeiro parágrafo. Aí no último, que já é a conclusão, o marco do saneamento possivelmente servirá à sociedade como o maior teste para medir se o compromisso da turma da esquerda e de seus aliados é com a realidade e a modernização ou com velhas ideologias estatólatras manifestamente fracassadas. O consórcio ainda tem dúvidas. Mas beleza. A turma da democracia continua atacando. Se o marco do saneamento, para mim já não tem dúvida nenhuma, né, das vantagens, o que fala da reforma trabalhista? Membro do grupo, membro da carreta furacão, sugere pôr fogo em papéis sobre a nova reforma trabalhista. Vamos acabar com tudo. Vamos acabar com tudo. Vamos desfazer. E o consórcio, ao longo da campanha, fala, não, mas estão prometendo isso aqui é um retrocesso, hein? Espero que não seja isso, espero que não. Não tá deixando claro em seus discursos de campanha. E a direita, os caras vão acabar com a reforma trabalhista, vão colocar o Brasil no buraco, vão levar o Brasil para o abismo. E aí a turma que quer impedir isso de acontecer, que está reclamando, está se manifestando nas ruas, são tratados como golpistas. A democracia é isso daqui, ó. O Ricardo é o democrata. A tia do Zap, que tá lá, essa é a golpista. Aí você vê, o governo Bolsonaro tem uma coisa que são fatos. É só olhar. Redução de impostos. Foi um dos marcos, acho um mote aí do governo Bolsonaro. Redução de imposto tivemos ao longo dos 4 anos, nas mais diversas áreas. Teve que ainda comprar algumas brigas no legislativo, no judiciário, para manter a redução de imposto. Só se falava em redução. Olha a turminha do amor. Aliado de Lula, Edinho Silva fala em taxar site de aposta. Nada contra, a favor, coisa, mas eu só acho muito diferente. A turma da democracia quer aumentar imposto. A turma antidemocrática, os ditadores, Bolsonaro autoritário, só fazia reduzir. E para fechar, né, com chave de ouro, a cereja em cima do bolo, a turma do MST vai propor a Lula a criação de ministérios sobre terras, alimentação e agricultura familiar. Vindo do MST já é muito preocupante. Aí você fala, rapaz, reforma agrária, invasão de terra, o que essa turma vai propor? Só que no subtítulo fala o seguinte, uma das ideias é de aproximar INCRA, CONAB e Embrapa em torno de redistribuição de terras e produção de alimentos saudáveis. Ponto. Agora, peraí. O que é uma alimentação saudável? O que é um alimento saudável? É o quê? O que é saudável e o que é que não é? Produzir, porque assim, você não planta salgadinho. Salgadinho todo mundo faz, não. Salgadinho não faz bem pra saúde. Beleza. Mas você não planta salgadinho. Alimento é arroz, feijão, batata, cenoura, pepino, alface, tomate. O que é saudável? Saudável deve ser alguma coisa, quem usa o defensivo agrícola e quem não usa. Mas a esquerda nem fala isso. A esquerda já trata como veneno. Quem usa o defensivo agrícola é veneno. É agrotóxico. A turma da MST, inclusive, foi elogiada pelo arroz orgânico. No Sri Lanka, nós podemos ver o fracasso de uma mudança muito mal feita na agricultura,
onde foi proibido a utilização de fertilizantes químicos, poderiam utilizar fertilizantes orgânicos. Foi uma ideia patrocinada pela Vandana Shiva. O país colapsou, quebrou, assim, por completo. Assim, um caos total. O presidente fugiu, se demitiu por e-mail. As pessoas invadiram depois o palácio presidencial. E a Vandana Shiva, que vem sendo, que é a mãe de tudo isso daí, é amiga da turma do MST, elogiada pelo MST diversas vezes, já palestrou junto, inclusive, ao Stedley. Aí você se pergunta, né? O que é alimentação? O que é que essa turma tá querendo? O que é que essa turma vai propor? O que é que essa turma vai propor? Isso aqui realmente me preocupa. Agora, isso aqui é a democracia. Quem tá contra isso daqui é antidemocrata. E vamos falar da frente ampla. Vamos falar porque o amor, vamos falar mais do amor, da turma do amor. Ontem a gente tinha falado da PEC do rombo. Tem algumas coisas que às vezes não acontecem num dia. Eu nunca me estresso, porque eu sei se não aconteceu, deve surgir alguma notícia nas 24 horas depois que vai tornar o assunto ainda mais relevante e vai fazer mais sentido. Tem alguns assuntos que eu falo, pessoal, tem algumas coisas que tem que discutir independente de qualquer cenário que se desenhe, a gente tem que comentar. Tem que comentar. E por que tem que comentar? Porque vai acontecer algumas coisas. É bem óbvio o que eu tô falando, né? Mas, por exemplo, tem gente que fala o seguinte: não vamos eu não comento sobre a PEC do rombo, porque comentar sobre isso é validar o que está acontecendo? É validar o Dilma, isso? Não, não é. A PEC do rombo, gente, olha só, uma PEC. A PEC, ela não é um instrumento do poder executivo. Você comentar sobre uma PEC, você não está falando do executivo. Você está falando do legislativo. Uma PEC é um instrumento do poder legislativo, é um projeto de lei, né? É um projeto, na verdade, de emenda à Constituição. Você falar de uma PEC, a PEC vai acontecer. Por quê? Ambos os candidatos falavam sobre a questão do Auxílio Brasil, que seria de 600. Existe esse entendimento do legislativo. O legislativo também quer participar, quer colocar a digital dele. Então isso aqui vai avançar. Alguma coisa para garantir o auxílio de 600 vai acontecer. Se essa coisa vai trazer junto com ela outras coisas, vai trazer toda a carreta furacão, aí a gente não sabe. Mas vai acontecer. E uma prova disso é isso daqui. O Tasso Gereissati, ele apresentou uma PEC dele. O Tasso Gereissati apresentou uma PEC dele. Independente do que desenhar no cenário, vai acontecer essa questão do auxílio para garantir o auxílio. E o que mais? O que mais além do auxílio? Então, esse assunto ele precisa ser debatido. Esse assunto, os legisladores, tanto do Senado quanto da Câmara, têm que debater sobre isso. A turma da direita está calada, os nossos deputados. A maior parte, pelo menos. Eu entendo eles não comentarem sobre diversos assuntos. Eu mesmo tenho minhas reservas, né? Tem alguns assuntos polêmicos que eu falo, cara, falar isso daqui é assim, é só falar pro cara soltar o dedo, né? Eu sinto que tem um alvo e alguém com a flecha assim, ó. Ele só quer soltar o dedinho pra flecha vir em mim. Fala, não precisa, segura a flecha, calma. O alvo tá aqui, segura a flecha, segura, continua segurando. Não solta. Aí, beleza, tamo ligado. Agora, o que é que impede a turma da direita em comentar sobre isso? Porque esse assunto vai avançar. Vai avançar de qualquer jeito. E já tá se falando várias coisas, colocar orçamento secreto. Que agora já é emenda de relator, mas às vezes volta ser... Eu não sei, até hoje eu não sei se é orçamento secreto ou emenda de relator, né? Porque agora todo dia a imprensa fala uma coisa diferente. Trata de um novo jeito. E aí você vê, o Tasso Gereissati propôs. Isso daqui avançando, isso aqui sendo aprovado, o Tasso vai bater no peito e vai falar, ó, fui eu, o Tasso Gereissati, junto com os meus amigos... Sou autor, entrei para a história, garantindo R$600 para a população. Político gosta disso. Político gosta disso, né? Ele batendo no peito. É o momento de aparecer, porque vai ser a PEC dele. Ele vai aparecer na TV, como o Tasso já apareceu ontem. E a proposta do Tasso, para você ver como são as coisas e também a importância, essa PEC, que vai acontecer, porque precisa garantir esse auxílio, pode quebrar o país ou não. Então, independente do cenário que acontecer, a turma da direita tem que discutir sobre isso para impedir que o país quebre. A do Tasso, diferente da turminha da carreta furacão,
Não são 200 bilhões. É menos da metade. É 80. Até a Globo, na verdade o Globo, jornal O Globo, o maior jornal do país, escreveu um artigo falando que 80 dá e sobra. Batizada pelo senador de PEC da Sustentabilidade Social. Olha que nome bonito. Ela prevê a expansão permanente de 80 bilhões do teto de gastos para direcionamento de despesas com programas de transferência de saúde, educação, ciência e cultura. Cultura. Já tá aí, já tá avançando. Pera, não é mais só Bolsa Família. Auxílio Brasil. A proposta também mantém um teto de gastos como âncora fiscal. Então, olha só como são as coisas. Isso aqui, inclusive, já risca a linha no chão. Porque a turma agora, que tá chegando aí, que tá sendo discutida, inclusive, modificar a âncora fiscal. Então, independente de qualquer coisa, seja o cenário que se desenhe, a PEC vai estar aí. Ela vai ser discutida. A regra estabelece as seguintes flexibilizações. Para os anos de 2018 até 2022 e de 2024 em diante, 2023 que vai ser a diferença, você vai olhar o ano anterior, quanto foi o teto, e você vai aumentar o teto de acordo com o IPCA, né, que é um dos índices da inflação. Para o ano de 2023, aí que tem um ponto diferente, ele vai olhar o ano anterior, vai corrigir pelo IPCA e vai colocar no topo 80 milhões. A turma aí até da direita, o Heinz estava comentando que acho que 52 bilhões é suficiente para o Auxílio Brasil. 52. Aqui ainda tem 28 de sobra. Pelo menos 28 de sobra tem. Tem 28 de sobra. Vai fazer o que com esse dinheiro? 28 bilhões é muita coisa. Muita coisa. Se eu não me engano, o Bolsonaro falava que o Tarcísio era menos de 10. Não sei se era 6 bilhões. Falava que o orçamento inteiro só era 6 bilhões. Mas se o Tarcísio tivesse mais dinheiro para construir rodovia ao redor de todo o Brasil, então é muito dinheiro. Muito dinheiro. E é o teu dinheiro. E aí, pela proposta do Tasso, aí você vê como são as coisas, ele já pegou as sugestões da Marina, que é o quê? Ficaria fora do teto de gastos, despesas com projetos socioambientais, né? Qualquer coisa ligada ao meio ambiente ou relativos a mudanças climáticas, cujo dinheiro não viesse através da coleta de tributos, né? Que é o dinheiro normal do governo, mas que esse dinheiro venha por recursos ou doações. Alguém doou esse dinheiro é extra, não é o dinheiro assim da arrecadação do governo normal, não. Esse dinheiro é extra, então de boa. Isso aqui a gente não vai segurar. Isso aqui a gente não vai segurar, pode gastar. E a mesma coisa também valeria para instituições federais de ensino. Alguma entidade privada quer fazer uma doação para a universidade ganhou algum dinheiro fazendo alguma coisa, beleza, pode gastar. Aí tá fora de gasto. Aí não entra na arrecadação normal do governo. Aí tá se comentando que ele diz, propomos uma expansão de 80 bilhões no limite das despesas primárias do Poder Executivo para 2023. O anteprojeto de Tasso classifica ainda o teto de gastos como uma regra fiscal que tem permitido ao longo de sua existência ancorar das expectativas dos agentes econômicos em relação à conduta da política fiscal. Isso aumentará a previsibilidade da economia, da política macroeconômica e fortalecerá a confiança dos agentes, estimulando a capacidade da economia de gerar empregos e renda, além de contribuir para a inflação permanecer sob controle. Após a divulgação dessa PEC, já serão algumas notas. Eu vou comentar sobre uma aqui em vídeo. Outro eu não coloquei nenhum print, mas a turma da XP... A da XP já apareceu lá. Do tá ser bacana, viu? De 200 para 80 já melhorou muita coisa. Muita coisa. E aí, olha só. A Folha de São Paulo, em mais um artigo, mais um editorial, né? O que a Folha pensa, volta a criticar o Dilma. Dilma e as contas. A proposta do Dilma foi muito mal recebida por qualquer pessoa que se preocupe em fazer conta. Fez conta, vixe, maluquice. Sai de perto de mim. Apesar do saldo positivo do Tesouro Nacional neste ano, viu? Excluindo encargo com juros, simulações realistas, mostra déficit, blá blá. Se não for sustada, essa tendência resultará em mais inflação, juros, desemprego e pobreza. O ponto de partida do novo governo é difícil, mas não é inviável. Com a alta surpreendente das receitas, em parte impulsionada pela inflação, pela arrecadação extraordinária, de dividendos, royalties de petróleo, o governo projeta que o Tesouro feche 2022 com superávit primário de 13 bilhões. Governo atual, Bolsonaro, superávit. A Instituição Fiscal Independente, a IFE, aponta para a cifra bem melhor. Diz que o governo Bolsonaro pode fechar com 74 bilhões de superávit. O problema é que as previsões para o próximo ano são de sensível deterioração. Tá bom agora. Ano que vem tá complicado. Ano que vem o mundo vai estar passando por outro momento.
Diante disso, tem que fazer um arroxo. Tem que poupar, tem que mexer. Não pode sair gastando adoidado, que é a PEC do Dilma. E aí, mesmo sem esses gastos atuais, né, contando aí a questão do auxílio de 600, etc., é esperado um déficit de pelo menos 0,5%. A gente viu que ao longo do ano também, eles prometeram que o Brasil ia ter um PIB negativo, mas a equipe econômica de Bolsonaro entregou um PIB que superou todas as expectativas. Vai bater principalmente 3%, ou perde 3%. É nesse contexto que se examinam os riscos da chamada PEC da transição. Um contexto onde o governo Bolsonaro tem um superávit, fecha em superávit, onde o mundo está passando por um momento sensível e que, a depender se nada foi feito no Brasil, a expectativa é que já tenhamos um PIB negativo no ano que vem. Ou seja, o contexto não é bom. Aí se vem a PEC do Dilma, né, seria um rombo fiscal, 250 bilhões ao ano, é o rombo da PEC do Dilma. O resultado seria um salto de 15 pontos percentuais na dívida pública, de 76,5 para 91 em 4 anos. Seria assegurado desse modo um cenário de descontrole na economia. Os números, portanto, demandam do governo eleito um debate mais qualificado. É possível, por exemplo, garantir as despesas sociais em 2023 com a permissão de gastos extras entre 80 e 100 bilhões. A do Tasso é 80. Depois será preciso formular um mecanismo de contenção da dívida, ou seja, a âncora fiscal. No caso, é manter o teto de gastos. Esse sinal de prudência restabeleceria a perspectiva de cortes de juros no ano que vem, com preservação do crescimento econômico dos empregos. Mas a turma da esquerda não quer. E a turma da esquerda está com um discurso descarado, falando que o governo Bolsonaro vai deixar uma herança maldita, que destruiu o Brasil. E aí, para surpresa do Brasil, a Folha de São Paulo, um dos colunistas, escreveu o seguinte texto. É Samuel alguma coisa, o nome do cara que escreveu esse texto. Guedes deixa herança maldita? Interrogação. Na área fiscal, a herança do ministro é positiva. E o projeto do orçamento de 2023 é exequível. Aí fala, né? O projeto de orçamentário para 2023 que Paulo Guedes enviou ao Congresso Nacional é inexequível? Ele disse, não é. É exequível. O que não é exequível são as promessas de campanha, né? As promessas que foram demais, pelo menos do Dilma. Guedes deixará essa maldita na área fiscal? Não vai não. Na área fiscal, a herança do Guedes é positiva. Em coluna publicada na quinta-feira, Reinaldo Azevedo discorda de mim, diz que a PELOA de 2023 é inexequível e que Guedes legará ao sucessor uma herança fiscal maldita. Ele diz, também na quinta foi publicada uma alentada reportagem de Fernando Canzian. O primeiro gráfico apresenta a evolução do superávit primário do setor público, consolidado até 2021. A melhora desde o Nadir em 2016 é clara. Em 2021, houve superávit de 0,75 do PIB. Sabemos que em 2022 haverá um novo superávit. É o governo Bolsonaro entregando resultado. Sabemos também que a melhora recente, em parte, é não recorrente em razão da alta das commodities. É melhor olharmos o dado da IFE, que isola o resultado do ciclo, né? E houve clara melhora fiscal desde 2015 até 2021. Finalmente, se olharmos o gasto da União em 2022, olha só, o gasto da União toda em 2022 vai ser 0,5 ponto percentual do PIB menor do que 2018. Será a primeira vez desde a redemocratização que um presidente, Jair Messias Bolsonaro, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, lega para si mesmo ou para o seu sucessor um gasto menor que o herdado do governo anterior. Isso nunca aconteceu no Brasil. É superávit e um gasto menor. É por isso que as pessoas estão na rua. As pessoas não querem perder isso. Eu até gostei que o Samuel fala, não sabe se Bolsonaro vai largar isso, né? Para ele mesmo ou para o seu sucessor. Mas 2023 começa assim. Houve, portanto, nos últimos anos, inequívoca melhora fiscal.
Aí ele explica lá, né? Através da reforma da Previdência, contenção salarial no serviço público, menos contratações de servidores, correção do salário mínimo somente pela inflação, entre outras políticas. Políticas essas, assim, agora a gente tem um resultado positivo, mas essas políticas, elas necessitaram do sacrifício de vocês. Vocês que são funcionários públicos, que não viram, muitas carreiras aí tiveram promessa de reestruturação, não aconteceu. Muitas carreiras perderam muito com a reforma da Previdência, mas o povo falou, não, é pelo Brasil, precisamos disso. E tudo isso pode ir pro saco. Todo o sacrifício de vocês pode ir pro saco. E é por isso que as pessoas estão reclamando nas ruas. Trata-se de melhora fiscal real e estrutural. Aí ele fala do... Beleza, é óbvio que 2023 não fala do auxílio de 600, estava 400. Reinaldo Azevedo demanda que os críticos das falas do presidente apresentem o problema e também uma solução. E aí ele explica lá, fala do artigo do Globo, do Cláudio Frischtak, Marco Bonomo e Paulo Ribeiro. O artigo deles mostra o que dá para fazer, ó. Zerar a fila do SUS, recompor farmácia popular, a merenda, questões ligadas ao Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, Audi Blanc, tudo isso daí, aumentar o salário mínimo em 1,4%, Bolsa de 600, Auxílio Brasil de 600, e tudo isso seria 80 bilhões, que é a PEC do Tasso. 80. Não precisa de 200. E alguma coisa vai ser discutida. A direita precisa participar desse debate no Legislativo. Seria possível elevar permanentemente o teto nesse valor, para que não houvesse impacto acentuado na dívida pública. O Dilma poderia eliminar alguns gastos. Mas não, a esquerda nunca elimina gasto. A esquerda só faz aumentar o tamanho do Estado. Poderia haver a criação de algum imposto. Não, aí é ruim. Aí é ruim. O imposto seria para você poder bancar. Mas quem quer pagar mais imposto? Se bem que eles estão falando, né? Aposto é agora em casa de jogos. Caminhos A. O que não pode ocorrer é o presidente aumentar o gasto público sem que haja contrapartida na forma de elevação da carga tributária ou de eliminação de outros gastos. Aí a turma já está reclamando. Brasil precisa de pente fino nas despesas para acomodar gastos sociais, diz o ex-presidente do Banco Mundial. Olha, tem que cortar despesa. Tem que cortar despesa. Se quer gastar mais, tem que economizar. A turma da esquerda não quer economizar. Então é uma pancada. Aí, o Wellington Dias falou que hoje apresenta. Vai ser hoje, na terça. Vai aqui, vai olhar a PEC, vai discutir para apresentar hoje o projeto. Não sei se vai. Por quê? Ontem o Lira participou de um evento, falou um monte de coisa, mandou vários recados, virou até notícia na imprensa, e aí você vê que já está se criando alguns focos de... como é que a gente pode falar, né? De resistência. Alguns focos de resistência. Aí fala o seguinte, o Lira afirmou que o tempo é exíguo para a tramitação, né? O tempo, assim, não é grande, mas está muito curto, são 17 dias contados. Falou que tem que ter um texto minimamente equivalente para poder passar nas duas casas. São 2 votações em cada casa, em 2 turnos. E se mudar qualquer coisa, volta tudo zero. O prazo é 17 dias. Apontou que a proposta ainda não foi discutida pelo Congresso. Não tem ainda o projeto, o texto, o autor ou as assinaturas. Não tem nada. Essa PEC é tratada basicamente pela equipe de transição. Não houve sequer uma reunião conjunta entre Câmara e Senado. O Lira não está falando isso daqui à toa. Ele não está relatando apenas um fato. Ele está deixando bem claro que, ó, essa aqui não é nossa. Essa aí não tem meio digital. Isso aí é maluquice. É 200 bilhões. Não sei. Para isso aí passar, vai ter que... A gente sabe que é o Centrão, né? O Centrão tem o lado deles. Mas também não são besta. Eles não vão querer brigar com o mercado versus outros setores. Vai ter que ter muita nomeação, repartir muitos ministérios. E eu acho que isso é muito difícil de acontecer. E aí o Lira... ele fez questão de citar, por exemplo, ele mesmo citou o Celso Sabino, que a gente comentou na semana passada. O Celso Sabino é de União Brasil. Não citou ele não, desculpa. Citei o Arthur Maia. Mas o Celso Sabino, ele não citou o Arthur Maia, o Arthur Maia é o da CCJ. O Celso Sabino é o presidente da Comissão de Orçamento. Cadê, cara? Não tá envolvendo. Ele tá apontando, ó, tem que chamar a galera aqui, ó. Tem que chamar a galera aqui pra bater esse papo. Não vai ser assim, não vai ser desse jeito. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Hoje é dia 22 de novembro. 22 de novembro.
A turma da Carreta Furacão falou que na primeira semana ia descansar 2 dias e já ia tocar o terror. Não tá tocando, sabe por quê? Porque não tem governabilidade, não tem força política, não tem. Se tivesse, já tinha avançado. Faltam 17 dias úteis e as chances de fracassar são enormes. Tanto que agora já tem concorrentes para a PEC do rombo. E a partir daí, dependendo dessa reunião, da disposição dos partidos e dos líderes, é que se confeccionará um texto. Mas a turma não quer fazer por eles. Aí diz, né, que hoje o Wellington Dias deve apresentar a PEC do rombo e o Lira, que também não é besta, voltou a defender as emendas de relator. Não é mais orçamento secreto. E ele ainda reclamou, né, criticou quem denomina de orçamento secreto. Não é orçamento secreto. É emenda de relator. Essa democratização foi feita e deram a impressão de que esse orçamento era para privilegiar o governo de agora, quando não. E ele fala que o Congresso, às vezes, está muito mais próximo dos municípios, então saberia, né, direcionar o orçamento melhor do que o Executivo para algumas coisas. Essa fala do Lira repercutiu. A própria imprensa já diz, né, ó, ele está mandando um recado para o Dilma, para a Suprema Corte, que vai julgar as questões ligadas à emenda de relator. Pode cair, pode dizer que é inconstitucional. E tá essa confusão. Tá confusão. Isso daqui é governabilidade? Essa que é a força que a esquerda tem? Imagina. Cara, assim, o Brasil tava... A gente todos os dias comentando notícias positivas sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, geração de empregos, PIB, só avanços, pautas avançando e nada avança. 22 dias e nada avança. O PSD do Kassab já tá aqui, ó. Há uma cobrança que a PEC traga um limite de até 100. Até 100. Isso de acordo com os senadores e a executiva do PSD. E aí fala o seguinte, né? Eles querem que a proposta libere o gasto fora do teto por 1 ano, no máximo 2. Não vai tirar 4 anos do teto? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, porque o pessoal não é besta, o pessoal vai querer negociar qualquer coisa. Isso daqui, algo será discutido. Por isso que é importante a participação dos deputados da direita. Aí o Estadão de manhã já comenta o seguinte, ó. Senadores se queixam de falta de articulação do time do Dilma na PEC do rombo. Até agora, sou sob desistência da PEC pela imprensa. Parece que é virtual. Quem diz isso é o Ângelo Coronel, o presidente da CPMI das fake news do PSD. Do Kassab. Ó o PSD. Nesse vácuo, ganham como opções a do Tasso Gereissati. O legislativo vai poder falar, ó, Dilma, você demorou, a sua é inviável, não podemos deixar os brasileiros sem uns R$600, vamos votar do Tasso. Ou outra, porque também tem outra, a gente chega lá. O PT corre ainda o risco de não emplacar o relator da PEC, a ser escolhido pelo Davi Alcolumbre, e o favorito é o Alexandre Silveira. Aliados falam em paralisia de governo eleito para organizar base no Congresso e dar celeridade à PEC. Não é paralisia. Não tem governabilidade. Estão brigando entre si. Brigando entre si. Olha isso daqui. Gasto extra de até 136 bilhões não traz expansão fiscal. Você vai gastar mais dinheiro, mas não vai ter expansão fiscal. Quem diz isso é um ex-economista da Dilma. Agora faz sentido. Agora faz muito sentido. É o Nelson Barbosa. Agora faz todo sentido, né? Não à toa trabalhou com a Dilma. O mesmo Nelson Barbosa. Reformas econômicas estão próximas de um consenso entre analistas. Diz Nelson Barbosa. Pô, aqui eu bati o print e esqueci o que eu ia comentar. Antes de comentar sobre isso, eu não consegui achar mais a manchete anterior. Mas o antagonista tinha dito que o antagonista havia dito, mas depois ele falou, não, atualizamos a nota. Essa fala não foi do Nelson Barbosa. Mas o antagonista tinha soltado uma nota, que depois apagou, falando que a frase não é do Nelson Barbosa. Eu esqueci de colocar, na verdade, o print aqui, que falava que o Nelson Barbosa falou que agora eu sou o novo Paulo Guedes. Agora eu sou o posto Ipiranga. Mas depois corrigiu e falou, não, essa fala aqui não foi do Nelson Barbosa. Mas segundo ele, tá pronta. Tá pronto, né? Olha, grupo técnico apresentará sugestões. O grupo técnico vai apresentar sugestão? Tem certeza? Porque a Veja fala o seguinte, ó, como andam as relações da ala liberal da transição de Lula? Nem mesmo a ala liberal anda se entendendo. Não são boas, neste momento, as relações entre o Pércio Arida e o Lara Rezende. O nome de Pércio, aliás,
é elogiado na Suprema Corte, é brilhante. Seria a melhor escolha para o ministro da Fazenda, diz um poderoso ministro. Mas a própria liderança está brigando entre si. Não foi consultada para criar a PEC do rombo e agora está aí. Caos, caos, caos e confusão. Em carta ao Dilma, economistas dizem que defesa do teto de gastos para garantir disciplina fiscal é falácia, é mentira. O Armínio Fraga, o Bachan e o Malan tinham escrito lá a cartinha, né, pro Dilma, falando, ó, Dilma, se liga, calma, calma, Dilma, não faça as maluquices, somos contra você. E aí agora arrumaram aí outros economistas que também escreveram a carta, agora para contrapor Armínio Fraga, para falar, não, esquece teto de gasto. Teto de gasto não serve para nada, é falácia, é mentira. Aqui é o último parágrafo. Concluindo, entendemos ser legítimo e viável abrir espaço no orçamento para viabilizar gastos públicos para o enfrentamento da crise social e econômica, que deverá ser combinado, quando empossado, com a adoção de uma nova regra fiscal que combine flexibilidade orçamentária com sustentabilidade da dívida pública. Ou seja, libera o dinheiro agora, aí lá na frente, quando for empossado, se for, aí vai discutir uma nova regra fiscal. Que regra? A gente discute lá na frente. Dá o dinheiro agora e lá na frente a gente discute. E o calção, né? E o calção vai cair. E aí? E se tu não me pagar? Sabe como vai pegar o empréstimo? Tem que ter uma avalista? Tem que ter uma coisinha? Não, se não pagar eu tomo tua casa? Não, eu que não. Imposta primeiro, aí lá na frente discute. E se tu não pagar? Confia. Confia. Confia que é o time do amor. Somos do bem. Olha o que está sendo discutido no Brasil. E a direita não discute sobre esses temas. Aí tem economista para tudo. É igual pesquisa eleitoral. Tem economista a favor do teto de gastos, tem economista contra o teto de gastos, tem economista a favor do Dilma, tem economista contra o Dilma. E aqui daqui, ó. PEC do estouro afeta previsões sobre inflação e juros, dizem economistas. Matéria da CNN compilada pelo Plínio Valério, que é senador, e já falou que a PEC do Dilma, a do rombo, ele não vota de jeito nenhum. E aí, como se não bastasse, já tem a PEC do rombo, tem a PEC do Tássio e agora tem a PEC do Vieira. A do Alessandro Vieira é ainda 10 bilhões mais barata. É 70. 70 bilhões resolve. Olha só. Olha só. E aí? Isso daqui parece governabilidade? Já tem 3 PECs sendo discutidas. Qual é a certa? Vai votar qual? E para você sentir como essas duas PECs são relevantes para o cenário atual da política, primeiro essa notícia. Investidor ensaia saída do Brasil em meio a dúvidas sobre o rumo fiscal. Ó, esse rumo aí, o investidor vai tirar o dinheiro. Vai tirar o dinheiro. Mas tá aqui. Entenda as alternativas apresentadas por senadores à PEC do rombo proposta pelo novo governo. O Globo já está divulgando. O Globo já está levando a informação à frente. Ou seja, pensa o seguinte. Antes só tinha uma opção. Você era contra ou a favor da PEC do rombo. Simples assim. Estavam cobrando soluções. Pronto. Agora tem 3. Agora você não precisa ser apenas contra a PEC do rombo. Você já pode ser a favor da PEC do Alessandro Vieira de 70 bilhões. Você já pode ser a favor da PEC do Tássio de 80. E aí os bolsões e os balcões de apostas e negociações já começam a se movimentar. E agora? E agora? Qual é que vai avançar? Alguma vai ter que avançar. Vai ter que ter o auxílio de 600. E aí? E aí é confusão. E aí vai começar a aparecer um monte de gente, bombeiros, articuladores, que eu faço, que eu aconteço, cola comigo. Alguma vai passar. Qual que vai passar? Qual que o Pacheco vai colocar na mesa? Se o Pacheco quiser colocar todo o custo de 200, talvez não passe. E aí vai ficar 100? Vai ser um caos. Tanto para o Pacheco quanto para a esquerda. E olha aí. A turma, o mecanismo, né? O establishment não brinca em serviço. Bagunçou o jogo todo. O jogo tá todo bagunçado agora. Todo bagunçado. E a imprensa entrou no meio. Sem gente chamando de PEC do rombo. A Globo já tá divulgando, ó. Tem 2 novas aí. Vamos pra qual? E vai. Caos, confusão. Se já tava difícil antes, e agora? Cadê a governabilidade? Cadê a turma da democracia? A turma que tanto acusava Bolsonaro. Não, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é grosso, que Bolsonaro não faz, não acontece. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo.
E o governo avançou com muita coisa. E sem ceder. E agora? E agora? Cadê o amor? O amor ainda está presente na carreta furacão. Dá pra falar dela rapidinho. A declaração que fez Simone Tebet desagradar Lula e virar alvo de fritura no PT. A fala da senadora, que fez virar fritura no início da semana, foi o seguinte: ela deixou bem claro que não gostou da Simone Tebet quando ela disse que tinha que ser escolhido logo o ministro da Economia. Só porque ela falou que tinha que ser escolhido logo o ministro da Economia, começou a ser fritada. Virou alvo de fritura. Não pode cobrar. Não pode cobrar. Por 2026, aliados de Lula resistem a entregar a Bolsa Família a Simone Tebet. A avaliação é que comandar o Ministério da Cidadania, que é responsável por bilhões, né? Tebet teria condições para criar conexões com a população de baixa renda e assim elevar o seu capital político. A Gleisi Hoffmann também estaria de olho em conseguir aí, né, ser a ministra da Cidadania. É briga interna. Ela é hiena comendo hiena. É um atrás do outro. A Haddad não quer saber da educação. De educação, né? A Haddad anda bravo com a Gleisi Hoffmann. Brigaram. Saiu notícia. Diz que passou dos limites da educação. As conversas entre ambos. A Gleisi não apoia ele para ser ministro da Fazenda. De jeito nenhum. Não. A Haddad quer a Fazenda ou a infraestrutura. E a Gleisi quer mandar ele para educação. Ele não quer. E é briga. E é briga interna. E é briga interna. Até agora não tem nenhum técnico. Não tem técnico. O co-presidente, o protagonista, o Alckmin. Eu falei espiões, né? Mas você deu os vigias. Me atrapalhei. Eu jurava que realmente era espião. Os vigias de Alckmin. Alckmin tem 2 vigias. Gleisi Hoffmann e a Luiz Mercadante. Quem tem vigia é quem não é confiável. Tô com medo, hein, do Alckmin. Tô com medo do Alckmin fazer o quê? Passar a perna, dar uma rasteira? Equipe de Lula deixa policiais de lado no grupo técnico da segurança pública. Não tá conseguindo... Não tem até agora o grupo de trabalho da defesa. Não tem. Não vou nem me falar que não tem nomes técnicos. Não tem. Não tem. Acho que é o único grupo que ainda não tem ninguém. Zero. 0,000 pessoas. Não tem ninguém. Zero. Treta. Não se sabe. Não é nem o ministro. É o grupo de trabalho. Não tem o da defesa. E agora, nem policiais, para tentar dialogar também com a segurança pública, não tem. É a carreta furacão. É a carreta furacão. É por isso que as pessoas estão na rua protestando insatisfeitas. E aí, o Danones tomou aí uma puxada, né? Uma freada, puxou o freio de mão dele no grupo de trabalho, porque ele andou mentindo. Colocou aquela questão mentirosa, né? Que envolvia a Secom, para na pesquisa, 3 milhões, foi desmentido. Então falou, peraí, a Secom tá aqui, tá trabalhando com a gente, tá trazendo informação, não tá se negando a ajudar, etc. E tá fazendo algazarra. E já tomou a chamada. O José Fux falou o seguinte: resumo dos primeiros 20 dias. PEC da gastança para torrar 200 bilhões, gestões contra a eleição do Ilan no BID, ataques ao equilíbrio fiscal, viagem de favor em jatinho de amigo, conta de 50 mil restaurantes de Lisboa e o homem nem tomou posse ainda. É muito mais do que isso. E a gente encerra o vídeo com isso daqui. Gente, hoje é 22 dias, né? Mas o dia começou. Na verdade, hoje são 23 dias. Mas em 22 dias, do que eu tava matutando aí, vamos ver se vocês conseguem lembrar de todos os eventos. Primeiro, parou de reclamar do orçamento secreto. O Dilma não fala mais. Já aceitou. Aceitou por quê? Porque não tem capital político para peitar. Ele passou a campanha toda falando do orçamento secreto. Impediu o PT de disputar o comando das casas, porque a esquerda adora o poder, tanto que estão brigando entre eles nos grupos para ver quem vai ser ministro direta. Desistiu porque não tem chance de levar. 3. Briga do Mercadante e Gleisi. Briga da Gleisi Haddad. Pediu pro Renan Calheiros se acalmar, porque vai ter que sentar para conversar com o Lira. Adeus Guido Mantega. Teve a própria questão do BID, né? E pegou muito mal com o mercado Guido Mantega. Apanhando da mídia. Vários editoriais já estão saindo. Desistiu do BID. Desistiu. Tentaram derrubar
a indicação do Ilan, desistiu. Não teve força para peitar. Adiou a PEC do rombo 3 vezes. Fritura da Simone Tebet. Alckmin versus abrir a competência em São Paulo. E já coloca comigo com os vigia, nem vou botar mais. Briga na carreta furacão. Não faltam, diversas. Pediu desculpas ao mercado. Daquele jeito, né? O Dilma. Você quer desculpa aí? Não entendo a responsabilidade que tem a responsabilidade fiscal. Tentou dar um passo para trás. Kelene Catani escreveu... Acho que no vídeo anteontem a gente comentou sobre isso. Economistas de fora da PEC. E agora parece que vai voltar. Lá segundo o nosso Barbosa. Ou seja, tá fora. Caos, confusão. Caso do Jatinho e da COP. Pegou muito mal. Mas muito mal. Sem trânsito, com as forças e com a polícia até o momento. Janones em baixa. E agora ainda tem a PEC do Tasso e do Alessandro Vieira. 18 problemas e confusões que a turma se envolveu. Essa é a governabilidade? Essa é a turma da democracia. Hoje eu esqueci de colocar os links do vídeo. Lembrei agora, né? Das matérias que eu mostrei ao longo do vídeo. É só dar uma Google aí e consegue achar tudo. E é isso. Eu sei de uma coisa. Pode acontecer tudo. Pode não acontecer nada. Mas as pessoas nas ruas, neste momento, eu acho que é um claro recado que, assim, existe um grupo grande de pessoas insatisfeitas com tudo que está acontecendo, não só agora, nos últimos 4 anos neste Brasil. Eu acho que a imprensa deveria tentar ouvir um pouco mais, tentar entender as insatisfações. Não concordo com manifestações que possam ter hiatos, né, radicais, violência, tocar fogo. Eu não acho que esse é o caminho. Eu nunca achei isso, sempre fui contra isso daí. Dei coisa mais simples. Eu já era contra aqueles discursos mais inflamados. Quem dirá, né? Vou ficar colocando fogo na propriedade privada dos outros. Não acho que esse é o caminho mesmo. Mas deixei de reflexão as diversas coisas. E volto a falar. A PEC do rombo, ela pode quebrar o Brasil ou não. Alguma coisa vai passar. O auxílio de 600, ele vai acontecer em 2023. Ele vai acontecer. Se vai ser Tasso, se vai ser Alessandro Vieira, se vai ser a PEC do rombo, se vai ser outra PEC, não faço ideia. Alguma vai passar. Então é extremamente importante olhar sobre isso, cobrar os deputados. E tem muita coisa também acontecendo na roda do Brasil. Isso aqui é só nível federal. Queria até comentar do estado de São Paulo. Tinha notícia aqui. Vejo se dá para comentar amanhã. Acho que tem umas coisas que são relevantes. Se eu não gosto de notícias aí, não quero adiantar nada. Mas, mais tarde, tem a live análise da semana, né? Os principais eventos aí dos últimos 7 dias, lá no Quinto Elemento, 8 da noite. Primeiro link aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal. Tem o P na descrição. Tem o Valeu, né? Quiser mandar o Valeu, etc. E é isso. Compartilhe esse vídeo e, com a glória do Espírito Santo, eu realmente espero poder estar aqui amanhã e poder ver vocês de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.